Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse nosso encontro para que nós possamos viver melhor, viver cada existência melhor através do raciocínio, através da sabedoria. Hoje, quando pensei em fazer o tema do nosso encontro, como sempre, a gente tem tanta coisa para falar que acaba não tendo, tendo tantas opções que acaba não tendo uma em específico. Mas eu estava lendo algumas coisas e eu lembrei de uma oração, uma chamada Oração da Serenidade, que ela é muito bacana e eu queria me pegar ao tema que ela traz para nós. E ela é assim, ela é usada inclusive nos Alcoólicos Anônimos, né? Como uma forma de nós compreendermos o que nós podemos mudar e o que não. E ela diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Quando eu leio essa oração, eu sempre me ponho na situação de como nós precisamos ter, acima de tudo, sabedoria para distinguir o que nós podemos mudar e o que nós temos que aceitar. Mas não aceitarmos, que fique claro, não aceitarmos de forma subserviente. Muitas coisas na nossa vida nós podemos mudar, não há dúvida. É necessário a mudança, é necessário sempre um primeiro passo. Mas existem coisas que estão além do nosso alcance. Então, precisamos de algo chamado resignação. Nos resignarmos para entender que aquilo deve ter uma causa, para que surja então o efeito que nós estamos vivenciando. Isso serve em qualquer situação de nossa vida. E ao fazer essa oração, me ocorreu de uma história que eu li há muitos anos, que ela é mais ou menos assim, serve para ilustrar o que nós estamos falando. Havia um casal, Rosângela e Jorge. Era um casal muito bom, se davam muito bem, tinham filhos, tinham uma vida equilibrada dentro do que era possível, do que era necessário. Jorge era um homem extremamente trabalhador, muito empenhado no seu trabalho, muito benquisto na empresa em que ele exercia suas funções, mas era um homem extremamente ambicioso, no sentido de estar sempre inconformado com tudo, especialmente no que dizia respeito às coisas materiais. Muito inconformado daqueles que queria sempre mais, mas aquilo o que tinha era muito pouco, queria sempre mais. Rosângela já era mais ponderada nesse sentido e sempre acalmava Jorge ao dizer: é assim, tá bom, ao menos nós temos as coisas. Tem tanta gente que não tem. E ele ficava louco: você é conformista demais. Veja, eu me esfolo na empresa, dou tudo de mim, tenho currículo extras curriculares, eu tenho uma série de capacidades e nunca existe uma promoção. Eu almejo uma vida melhor, eu almejo algo melhor e não apenas essa vida simplória que nós temos. Havia dentro dele uma ambição além da conta, onde a gente acaba não enxergando tantas coisas que nós temos e queremos sempre um pouco mais. Esse um pouco mais é onde nós acabamos dando uma derrapada em nossa vida. Mas vamos então à história. E todo dia o Jorge queixava para a Rosângela, a hora que chegava em casa, iam jantar: olha, teve uma promoção lá na empresa. Adivinha? Não me colocaram lá. Eu não sei o que acontece. Parece que é uma coisa. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, eu não vejo um reconhecimento da empresa comigo. Eu não vejo reconhecimento, aliás, em nada onde eu possa progredir. E certa vez, na hora do jantar, ele mais uma vez se queixando, porque ele reclamava sempre, a Rosângela comentou: olha, eu estava comentando esses dias com a dona Ercília, uma vizinha nossa, e ela é espírita. Eu sei que você não gosta dessas coisas, nós temos a nossa própria religião há muito tempo,
estamos bem com ela, mas ela disse que era bom nós irmos lá na casa espírita, que seria bom para a nossa vida, o nosso equilíbrio emocional, enfim. É uma casa cristã, não tem nada de diferente, mas eles têm eles não têm o mesmo dogmatismo que a nossa, mas é uma coisa boa. Ok, foram à casa espírita. Ele não tinha nada a perder, pegaram e foram para conhecer. Passaram pela entrevista fraterna, tiveram as orientações, assistiram muitas palestras, fizeram os tratamentos dados. Houve um equilíbrio emocional nesse período, mas ainda assim o Jorge não se conformava. E determinado dia ele chegou em casa, desta vez furioso. Olha, Rosângela, não está dando. Hoje foi o fim. Eu só não fui demitido hoje porque eu tinha muito tempo de empresa e uma consideração muito grande pelos patrões. Porque hoje eu perdi a linha. Você acredita que surgiu uma vaga, como eu sempre quis, onde eu teria um ganho muito maior e colocaram uma outra pessoa menos experiente no meu lugar, ao invés de me darem essa oportunidade? Eu não estou suportando mais isso. A Rosângela parou um pouco e comentou. Olha, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu estava comentando com a dona Maria ali de baixo, da outra rua, não sei se você conhece ela, e ela comentou que ela também vai em centros espíritas, só que ela vai em um que é diferente. Ela até comentou que eu comentei para ela que nós vamos nesse centro, e ela até falou, olha, esses centros são bons, mas eles são fracos. Nós precisamos em algum que tire os nossos encostos, o nosso bloqueio. Tem algum espírito que está bloqueando a nossa ascensão. Então seria bom nós irmos lá. Você lembra do João, que era concunhado lá, que arrumou aquele empregão ganhando bem? Pois é, foi depois que ele foi no centro que ela frequenta, as coisas para ele mudaram. Que tal nós irmos lá? O Jorge falou, vamos, eu faço qualquer coisa. Como tá, não está dando. Foram então a esse outro centro. Um centro com outras características. Um centro onde de cara eles já sentiram alguma coisa bem diferente, mais chamativa. O barulho, os batuques, o cheiro da bebida, o cheiro do cigarro, aquilo já foi dando uma sensação de um lugar mais místico, um lugar onde realmente as coisas aconteciam. Não era bem diferente de onde eles estavam frequentando. Souberam lá, através de uma entidade, que realmente havia um bloqueio espiritual com eles, mas que podia ser desbloqueado através de um trabalho. Esse trabalho poderia ser pago metade antes e depois que fosse desbloqueado, pagariam o restante. Pagaram então o valor que foi combinado. Passado poucos dias, o Jorge chega em casa contente, pulando, levantando a mulher para cima, brincando com todo mundo. Gente, vocês não imaginam. Eu consegui uma promoção melhor do que aquela que eu estava almejando. Eu vou ganhar cerca de 4, 5 vezes mais do que eu ganho. Claro, muito mais responsabilidades, mas, enfim, fui reconhecido. Realmente, nossos caminhos desbloquearam. Ficaram todos contentes, foram naquela casa, pagaram a diferença que estavam esperando, e o Jorge então continuou, a partir daquele momento, sua nova vida. Passou então a ser um homem da diretoria, um homem com mais responsabilidades, um salário muito bom e, claro, um ambiente muito diferente do que ele estava convivendo. Afinal, agora ele tinha um patamar diferente de vida, o que estava exigindo dele muito mais empenho, muito mais tempo para a empresa. E o Jorge ficava cada vez menos tempo em casa e mais tempo no ambiente de trabalho. E começou com essa mudança a ter então novas amizades. O cargo exigia então roupas melhores, um carro melhor, ambientes onde ele começava a frequentar
que antes eram muito esporádicos, passaram a ser então ambientes que ele tinha praticamente que ir, passaram a ser obrigatórios. O que era antes supérfluo passou a ser então necessário. E o Jorge começou então a frequentar restaurantes luxuosos, começou a se envolver com mulheres, começou a se envolver com jogos, porque tinham carteado, onde eles apostavam alto e também perdiam alto. Em pouco tempo, Jorge já estava com uma amante que exigia sempre cada vez mais coisas para ele, até o ponto em que, mesmo ganhando bem, mesmo tendo um bom cargo, o salário de Jorge não estava dando condições para que ele vivesse a vida que ele estava tendo. E não deu muito tempo para que ele começasse então a desviar verbas da empresa. O salário do Jorge já não era mais compatível e ele precisava mais, porque era muito mais o que exigia. E à medida em que ele ia tirando, desviando o dinheiro da empresa, mais ia se afundando. Mais ia se afundando até que, determinado dia, Jorge foi descoberto através de uma auditoria. E ao ser descoberto, na iminência de ser demitido e possivelmente preso, Jorge se suicida com um tiro na cabeça. A família ficou arrasada, ficou passando uma situação, além de vexatória, uma situação muito difícil economicamente, porque com todos os desvios que o Jorge fez, a empresa não pagou o seguro, pois se tratava de suicídio, e a empresa que ele trabalhava não pagou aquilo que era devido a ele, pois ele já havia feito muito mais ele já havia retirado muito mais através desses desvios. Ela ficou arrasada. Passado alguns dias, o pessoal da casa espírita foi visitá-la, porque ela não aparecia mais lá para os tratamentos. E ela se enfureceu, praticamente quase que expulsou o pessoal. Vocês são muito cara de pau, dizia ela. Como vocês têm coragem de vir aqui na minha casa? Nós éramos felizes, nós estávamos bem, mas foi o mudar de religião bem que a minha mãe falava. Não mude de religião, isso dá azar. Foi eu conhecer esse maldito espiritismo. Olha o que deu. Nós perdemos tudo. Nós éramos pobres, mas éramos felizes. O pessoal da casa espírita, resignado, comentou então com ela. Quando você veio nos procurar, querida Rosângela, nós procuramos, na entrevista fraterna, nós procuramos saber quais os problemas que vocês tinham sobre essa evolução material que vocês eram impedidos. E ao procurar nos registros de vidas anteriores, nós descobrimos que vocês já eram casados, que vocês tinham uma vida em comum em outra existência. Porém, a perdição foi que vocês tiveram acesso fácil às coisas materiais. Vocês tiveram um acesso muito fácil ao poder, ao dinheiro. Isso foi a perdição da existência passada de vocês, que imploraram, pediram para que nessa existência vocês tivessem dificuldades, bloqueios realmente, para poder evoluir materialmente. E ao nos procurar, nós orientamos vocês para que fizessem os tratamentos, que assistissem às palestras, recebessem o passe, tomassem a água fluidificada e tivessem então um equilíbrio e entendessem que muitas coisas nós não podemos mudar porque nós mesmos pedimos para que isso não aconteça, dada a perdição que esta porta larga nos leva ao caminho. Então, ela silenciou e entendeu que o que acontecia com elas, que o que tinha acontecido durante essa existência, na verdade, era um bloqueio em que eles tinham realmente pedido. Que o acesso fácil àquilo que era supérfluo, aquilo que era além do necessário, ia levá-los à perdição, como levou em mais uma existência. É claro, gente,
que nós não estamos fazendo esse tema colocando que devemos ser subservientes, que devemos aceitar as coisas de braços cruzados, que seria antes preguiça do que propriamente resignação. E não estamos também dizendo que a doutrina espírita ela é a única que leva ao caminho e as outras não levam. Mas que a diferença é que nós precisamos entender que nós não podemos tirar esses bloqueios e ter sabedoria para poder aceitar. Para poder aceitar que muitas vezes as coisas são mais difíceis para uns do que para outros, materialmente, mas pela necessidade da nossa evolução, através então da sabedoria, através então da serenidade que essa oração que nós falamos desde o princípio vai nos levar. Sabedoria para distinguir o que nós podemos mudar e o que nós não podemos. Obrigado a todos que ficaram até o fim para assistirem essa singela palestra, onde que cada um de nós possamos entender realmente até onde nós podemos ir e que nada que nos impede é um castigo, que as pessoas não têm as coisas por terem mais sorte ou menos sorte. Cada um está dentro de um grau de evolução para poder aproveitar. E uma das melhores coisas que nós devemos fazer para nós mesmos é entender que temos muito mais do que nós precisamos ter. Nós sempre temos muito mais do que nós precisamos, mas muitas vezes nós não enxergamos, porque, infelizmente, nós estamos dentro de uma sociedade onde nós nos baseamos sempre pelos outros. Nós fazemos sempre uma comparação. E isso acaba nos frustrando e acaba, então, nos desviando do que deveria ser uma existência proveitosa. Muito obrigado a todos e muita paz.